rapidinho. O título da mensagem de hoje sobre a comunidade é a comunidade orgânica e organizada. Diga comigo, O2. Natan, que está estudando, já sabe química. O que é o O2? Muito bem, menino sabido. Oxigênio. Sem oxigênio tem vida? Tem como, né? Graças a Deus nós ainda moramos numa parte da ilha de Floripa que ainda há muito verde, ou seja, muita fotossíntese, muita vida e muito oxigênio. Você que veio de São Paulo sabe que a selva de pedra, de cimento, de asfalto, sufoca, é mais gás carbônico do que O2. Eu já quero começar a mexer com a tua imaginação, para você começar a fazer reflexão sobre esse O2 como comunidade. Atos dos Apóstolos fica no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vem Atos. Capítulo 6. A igreja estava se formando, a comunidade estava crescendo e, como todo setor da sociedade que cresce, se não tiver organização, vai ter o quê? Até rima. Confusão. E com a igreja não foi diferente. O pessoal estava chegando, aceitando a Cristo, sendo salvo, batizado. A comunidade começou a crescer. E aí, vamos ler aqui, ó. Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos ao quê? A oração e o que mais? E ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia, versículo 7, a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos porque no meio da nossa semana nós paramos toda a agitação e correria e nos assentamos diante de Ti para ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Queremos expor as Escrituras nessa noite e examiná-las para que o Senhor venha falar conosco, ainda nesse mês de março, a respeito do poder da comunidade cristã, a qual nós fazemos parte, a qual pertencemos, a qual estamos engajados, envolvidos, Deus, desenvolvendo a nossa fé e a nossa salvação em Cristo.
e que o Senhor possa nos ajudar, especificamente aqui na nossa Ohana Church, Pai, a sermos essa comunidade orgânica e organizada, Pai. Nos ajuda a melhorar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Nos ajuda, Senhor, a estruturar, a vivermos dessa forma simples, espontânea e viva, aonde o amor é genuíno, a fé é verdadeira, aonde, Senhor, o cuidado com o próximo, Senhor, é de coração. Essa é a nossa oração. E pedimos que o Senhor possa multiplicar os discípulos de Cristo no nosso meio, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? A comunidade da fé, ela é reflexo do próprio corpo de Jesus. Paulo, ele vem exemplificar isso de uma forma muito clara em 1 Coríntios 12, se você quiser abrir aí para a gente ler. 1 Coríntios 12, 12. Nós vamos ler até o 27, aonde ele vai exemplificar como cada membro do nosso organismo, do nosso corpo, assim como é funcionalmente no nosso corpo humano, assim é na igreja, assim é na comunidade, onde cada um desempenha um papel vital. Paulo vai nos lembrar nessa passagem da sua carta à igreja de Coríntios, que assim como o corpo é um só, mas muitos membros, a igreja deve ser tanto orgânica quanto organizada. Acharam 1 Coríntios 12, 12? Presta atenção aí que nós vamos até o 27. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Te disser o pé: por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Porque se o ouvido disser: por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Diga comigo: muitos são os membros, mas um só corpo. Corpo. Como é que o gaúcho fala? Corpo. O paulista? Corpo. O goiano? Corpo. O manezinho? Corpo. Esse Brasil é demais, né? É um continente. Qual que nós estava? Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas
Os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de quem? De Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, olha a comparação que Paulo está trazendo sobre a igreja, a comunidade cristã, com o nosso corpo. O corpo é um só, mas tem muitos membros, órgãos. Às vezes a gente olha para o nosso dedo mindinho, tem uns que não tem nem unha, né? Fala, cara, para que serve isso aqui? Arranca o teu dedo mindinho fora para tu ver se tu vai ter o equilíbrio. Isso não vai começar a mancar. Todos eles têm a sua importância. Não tem disputa. Eu costumo brincar, né? Deus nos deu uma boca só e deu duas orelhas, 2 ouvidos. Já quer nos ensinar algo, né? A gente tem que ouvir mais. Olha aí, meu Deus, vocês estão muito top, cara. E falar menos. E às vezes parece que o nosso corpo é só boca. E não ouve ninguém. Assim também é na igreja. A gente precisa entender, amadurecer o entendimento. Qual é a minha função dentro da comunidade? Qual é o meu papel dentro da igreja? Eu não sei cantar, então eu não vou me meter no louvor. Deus não me deu esse dom. E olha que eu cheguei a fazer aula de violão, mas confesso que eu não progredi muito nas notas. Acho que não tem muita coordenação motora para fazer as notas que precisa. Aí tu pega um Miqueias da vida, sozinho, uma aulinha aqui, outra ali, mas com muita dedicação ele aprendeu a tocar teclado, violão, baixo, guitarra, bateria. É dom, não é dom? Ah, mas qualquer um se treinar e ensaiar vai, pastor. Eu não vou. Agora me dá uma Bíblia, aí eu vou. Por quê? Porque foi o dom que Deus me deu, o dom da palavra, o dom do ensino. Você está entendendo? A Rebequinha está lá desde a barriga da mãe dela, da pastora Ruth, ela já ia para o departamento infantil. Tem 25, está quase se aposentando da sala. 25 anos de kids. E tu pega a pastora Ruth e o pessoal da igreja está dizendo que ela é encantadora de criança. Ela tira umas gargalhadas da criançada que eu falei, rapaz, de onde é que ela... As mães ficam, ela vem encantadora. Tem mãe que chega a ficar com ciúme, que a criança se joga para a pastora, não, fica com a mamãe, é que vai ter. É graça de Deus sobre a vida da minha esposa. Então, assim é o corpo. Tem gente que fica ali na recepção, agir é aquela abraçadinha, né? Ela, e aí, já abraça, já cumprimenta, já beija, e você já... Ai, estou em casa, me senti acolhido. Porque é dom que Deus deu para ela. Não vai querer botar ela tocando bateria. Vocês estão entendendo? Então, é esse nível de estrutura que Paulo está dizendo que assim como é com o nosso corpo, que tem muitos membros, mas o corpo é um só, assim é na igreja. A igreja é uma só, é o corpo de Cristo. O cabeça, o chefe, é Jesus. E nós somos membros dele. Amém?
Não é o pastor Guto que é o dono da Ohana, não é o pastor Guto que dá as ordens da Ohana. Eu sou o pastor, eu tenho uma função, mas o cabeça é Cristo, não é o pastor Guto. Amém? Ontem ainda o pessoal do marketing me cobrou, pastor Guto, e aí, já tem o tema para abril, precisamos fazer os cartazes e tudo. Eu falei, ainda não. Eu vim para a oração hoje de manhã, eu falei, Jesus, me ajuda. Qual é o tema para nós estudar a Bíblia, mês de... Aí Deus confirmou comigo, falou, você vai ensinar o povo a verdade sobre a vida em abundância. João 10:10. Então, abril, se prepare que nós vamos viver a vida em abundância. Mas quem que dá o tema? O pastor Guto? É o ChatGPT? Não, é Jesus. Por isso que nós temos que estar ligado a Ele, por isso que nós temos que estar interagindo com Ele, nós precisamos ser um com Ele, como Ele fala lá em João 17. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa, a comunidade precisa ser orgânica. E o que vocês entendem por orgânica? O que é algo orgânico? Muito bem, natural, espontâneo, vivo. Não é algo engessado, mecânico, robotizado, manipulado. Você já viu uns caras que fazem parte de seita, como eles são tudo doido? Você já viu uns caras que participam de seita? Não são normal. A igreja de Cristo é diferente. Porque ao mesmo tempo que a gente é todo mundo diferente, cada um tem um temperamento, cada um tem um perfil, cada um tem o seu jeito, mas nós somos um. Nós somos um em Cristo. E Ele é que flui através da nossa vida. Então, uma comunidade orgânica é aquela que existe uma relação natural e espontânea entre as pessoas. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, vamos ler do 42 ao 47. Capítulo 2, versículo 42. É como se fosse uma sinergia. A gente coopera, a gente está numa engrenagem ao mesmo tempo natural, mas espiritual. O pessoal, quando fala isso lá fora, parece que rolou uma química, pastor, está rolando uma química aqui. Ora por nós. O orgânico é esse espontâneo, é esse natural, onde a gente flui no Senhor. Olha o que aconteceu na igreja, o início da igreja. Depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja, o início dela. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, reverência, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, ou seja, todo santo dia, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então veja como a igreja inicial, a original, ela era extremamente orgânica, gente.
Naquela época não tinha nem CNPJ. Hoje em dia parece que a coisa engessou de tal forma que a coisa é mais institucional. Tem pastor que acha que a igreja é uma empresa. Não é, gente. Eu não sou empresário. Eu sou pastor, eu cuido de vidas, de pessoas, eu oriento, eu direciono, eu oro, eu aconselho. Isso aqui não é pequenas, como é que é? Pequenas empresas, grandes negócios. Está amarrado isso, gente. Pastor, mas tem muita gente. Eles vão prestar conta com Deus, gente. Amém? Nós temos temor e tremor diante de Deus. Aqui o que mais vale, o que é mais importante são as pessoas, são as vidas. Nós não trabalhamos com número. Você, quando dá a tua contribuição na igreja, você tem que assinar algum recibo ou alguma lista? Você já viu alguma lista na igreja dos inadimplentes? Não, né? E nunca vai ver. Porque é você e Deus, é eu e Deus. E graças a Deus, nesses 3 anos e 10 meses de existência da Ohana Church, graças ao nosso bom Deus e à generosidade de vocês, a gente tem todas as contas pagas. Não ficou nada para trás, não tem rabo, não tem dívida, não tem nome sujo. Por quê? Porque nós vivemos esse desafio de sermos orgânicos. Mas ao mesmo tempo que a gente é orgânico, de uma forma espontânea, onde a gente busca o fluir de Jesus pelo Espírito e a palavra dele, nós também temos que ter organização. Porque a igreja estava crescendo, eles estavam ajudando as pessoas, a galera vendia os terrenos, trazia o dinheiro para os apóstolos e eles distribuíam enquanto tinha necessidade entre as regiões, as famílias e tal. Aí chegou uma hora que estava crescendo tanto que algumas pessoas começaram a ficar para trás na distribuição. Peraí, as viúvas daqui não estão recebendo mais, o que está pegando? Porque começou a crescer de tal forma que eles precisavam de uma organização maior, de uma estrutura maior, para que as coisas não fossem perdidas e não virasse uma confusão. Então, a comunidade de Cristo, ela precisa tanto ser orgânica, mas também vai precisar de organização. Os apóstolos falam, cara, nós não vamos poder ficar nós ajudando diretamente as pessoas necessitadas, vamos nos organizar, senão a gente vai ter que parar de estudar a Bíblia, a gente vai ter que parar de se aprofundar nas Escrituras, nós vamos ter que parar de orar, nós vamos continuar se dedicando à palavra e à oração, e nós vamos levantar homens responsáveis, homens de caráter, que serão diáconos. Diácono significa serviço, para que eles continuem esse serviço de ajudar as pessoas que precisam. Ou seja, eles entenderam que precisava de uma organização. Imagina se nós chegasse aqui todo mundo, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assado. Não, eu acho melhor para cá. Não, eu acho melhor para lá. Por que Ohana? Não, vamos mudar o nome, pastor. Sei lá o nome que tu vai inventar aí. Cuspe de Jesus te cura. Ô pastor, ia impactar mais, imagina, qual é a tua igreja, onde é que tu está? Não, estou lá na igreja, o cuspe de Jesus te cura. O pessoal chega lá, dá boa noite, dá uma cuspida em ti. Credo, pastor. Não dá para ser a casa da mãe Joana, você está entendendo? Tem uma organização, tem um direcionamento. Há uma hierarquia, não é uma democracia. Se a democracia funcionasse como regime de governo, gente, o Brasil estava sobrando. Qual é o regime de governo que funciona no reino dos céus? Teocracia. É a teocracia. É Deus que reina, é Deus que governa, é Deus que manda e acabou. Tem que dar pitaco.
Ah, mas cara, eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento. Eu prefiro me sujeitar à autoridade de Deus para a minha vida. Por isso que Paulo diz, sujeitai-vos às vossas autoridades. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Lógico que tem aqueles que são malucos, eu não vou me sujeitar a um doido que é contra a Bíblia. Agora, aqueles que são saudáveis e levantados por Deus, Deus levantou para que eles sejam bênção na nossa vida. Sabe por que hoje eu sou pastor e líder? Porque eu sempre me sujeitei a pastores e líderes. Nunca desejei estar aqui nessa posição. Mas Deus falou, eu tenho essa posição para ti, então não fuja. Encare. Viva o que eu tenho para ti. Eu falei, então tá bom, senhor. Não vou mais fugir. Então, quando eu respeito a liderança e a autoridade, Deus vai me tratar da mesma maneira que eu trato o meu líder. Se eu desprezo, se eu desonro, se eu sou insubmisso, aquele que Deus colocou para ser bênção na minha vida, como é que Deus vai me abençoar? Tem gente que tem papo e conversa de espiritual, mas que de espiritual não tem nada, é carne. Eu não sirvo a homens, eu não preciso de igreja. Eu sou a igreja, eu sou templo de Deus, eu sirvo a Jesus, não preciso de homens. Eu respeito, vou fazer o quê? Mas eu sei que para mim não funciona. Porque se foi o próprio Jesus que constituiu pastores, eu vou ir contra ele? Sou doido? Eu não quero ter uma fé doente. Se eu tirar esse meu dedo indicador aqui, ó, e botar ali em cima da caixinha branquinha ali, o que vai acontecer com esse dedo? Vai ser membro do corpo? O que vai acontecer com ele? Vai apodrecer. Não está no corpo. Você me entende? Então como é que eu vou querer viver desigrejado? Como é que eu vou querer viver isolado? Que fé é essa? E a verdadeira comunhão, ela se baseia no amor e no apoio mútuo. Jesus disse, olha, um novo mandamento eu dou para vocês, quando ele lavou o pé da rapaziada, antes da última ceia. Falei, qual é, Jesus? Até agora era amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou subir um pouquinho o nível. Agora o mandamento é, amem o seu próximo como eu vos amei. Uau! Jesus nos amou de tal maneira que deu a própria vida por nós. Será que a gente tem esse amor ao ponto de se dispor a morrer pelos nossos irmãos? Às vezes tem gente que não quer nem dar carona para os irmãos vir na igreja. Não, pastor, eu lavei o carro essa semana, se eu for ter que levar o irmãozinho em casa, a rua dele lá choveu, é de estrada de chão, lama, vai me sujar o carro todo. Mas para que Deus te deu o carro, meu filho? Para fazer selfie e botar no Instagram? Ou para servir as pessoas? Meu carro estava cheio de areia. E é um carro bom, novo, que eu só paguei 2 parcelas, falta 58 agora. Graças a Deus. Já botei caixa de som lá para o nosso evangelismo lá no Farol de Santa Marta, umas caixas pesadas, meu irmão. Tem um bagulhozinho ali do porta-mala que ele já entortou, já arregaçou. Por não ter nem aí. Não vivo pelo bem material. O importante é que a mensagem lá foi falada através do reggae. Muitas pessoas tocaram os caras lá no restaurante tomando happy hour. Eu falei, Jesus amava o happy hour. Você está aí tomando o teu vinho, você está aí tomando a tua Heineken, você está aí tomando a tua caipirinha, mas é o seguinte, Jesus é a água da vida. Veio uma argentina,
posso te dar um abraço? Eu digo, claro, me abraça. Pastora Ruth, é só um abraço? Sim, claro. Muito lindas suas palavras, tocaram meu coração. A gringa está seguindo a Ohana Church e o pastor Guto no Bom Dia com Alegria. Toda segunda-feira está lá curtindo e repostando o Bom Dia com Alegria. Porque nós somos chamados para propagar essa mensagem de vida. Se eu não entender isso, para que Deus ia me dar um carro dos meus sonhos? Para achar que agora? Não, gente. E uma comunidade organizada, gente, ela vai fazer toda a diferença. Então, além da orgânica, ela também precisa ser organizada. E uma comunidade organizada, ela tem estrutura e liderança clara, permitindo que os membros funcionem com mais eficiência. A gente não leu ainda há pouco nosso texto inicial, né? Vou ler para você, bota de novo para nós, Luizinho, Atos 6. Quando o negócio começou a complicar e a virar confusão, porque começou a ter reclamação, aquela coisa toda, os apóstolos, vem cá, vamos ungir a galera aqui, vocês é que vão tomar conta disso, nós vamos continuar lá na oração, estudando a palavra, que a gente precisa continuar edificando o povo. Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. O que é murmuração? O povo começou a reclamar, meu irmão. Mesmo tendo mover de Deus, mesmo tendo milagre, não está chegando a picanha para nós aqui, não está chegando o rango. E aí, a oração, a barriga não vai encher a barriga das viúvas, tadinha. Cadê o rango delas? Dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir nas mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Santo Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número de quem? Dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então olha como a organização é essencial para o crescimento e a saúde da igreja local, gente. Por isso que a igreja local precisa ter organização, precisa ter os ministérios, precisa ter liderança, precisa se organizar, porque senão vira bagunça. Se cada um vir aqui e faz o que quer, como diz a turma, vira a casa da mãe Joana, não tem como. Sexta-feira a gente vai ter aqui o Vision Day, ó, que chique. Vision Day. É o dia da visão, onde a gente vai apresentar para o pessoal novo da igreja o que é a igreja Ohana, para onde a igreja Ohana está indo, em que nós cremos, quais são os nossos sonhos, nossa missão, nossa visão, nossos valores, o que Deus gerou dentro de nós e que nós estamos construindo como comunidade. Você precisa saber? Você não está vindo aqui? Sim ou não? É o mínimo que a gente pode fazer, é apresentar a igreja para você, saber onde você está vindo com a tua família, você está vindo aí sempre nos cultos com a tua família. Se não, eu vou lá porque o pastor é sufista. Não é suficiente. Não, eu vou lá porque lá eles pregam a Bíblia, mas não é suficiente. Você precisa conhecer quem são os pastores, quem são os líderes, como é que a igreja funciona,
Então, sexta-feira agora, nós vamos fazer o Vision Day. Então, você que ainda não confirmou presença, confirme, porque a gente vai fazer se eu não me engano, um risotinho de linguiça blumenau. E não é pela comida, né, gente? Mas depois a gente tem uma comunhão. Pô, pastor, agora eu gostei, eu não vim, agora eu venho. E a Lili até a Andressa que não vinha vai vir. Depois do vôlei vai vir cheia de fome, cheia de areia do vôlei. Que hora termina o vôlei? Às 7. Termina às 7. Ó, ainda dá para tomar banho e vir ainda sem areia. Para que você entenda como é que a comunidade Ohana está organizada. Amém? É necessário. É importante. Então, uma comunidade saudável, ela combina com esses dois aspectos, tanto o orgânico quanto o organizado. Devem cultivar relacionamentos verdadeiros, genuínos, aonde as pessoas vão se respeitar e vão respeitar a estrutura que Deus estabeleceu para que a gente seja igreja. Ah, mas tem coisa que eu não concordo. Não tem problema nenhum. Ah, mas tem... Ó, igreja perfeita tu não vai achar. E se tu achar, por favor, não fica lá que tu vai estragar ela. Não fica lá para não estragar ela, fica ligado. Porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são falhas. Você já viu como o pessoal lá fora cobra de nós perfeição? E quando a gente... aí para que vai na igreja? Paga de crente aí... A gente é cobrado dessa forma. Eles querem que a gente seja perfeito. Mas a gente é ser humano também, a gente também erra. Jesus não disse para aquela rapaziada que queria tirar a pedra na mulher adúltera? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não ficou um para contar a história. Aí Jesus falou, cadê aqueles que estavam te condenando? Não ficou ninguém, Jesus. Eu também não vou te condenar. Mas vai e não peques mais. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho vai produzir em nós o quê? Uma verdadeira e genuína transformação. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não vai mais roubar. Porque agora ele vai viver uma vida nova. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então nós caminhamos nessa evolução, nesse desenvolvimento de fé, de esperança e de amor. Amém? Então o nosso grande desafio é ter esse oxigênio. O dia que parar de entrar oxigênio nos nossos pulmões, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Então, o O2, ele é necessário na igreja. Sermos orgânicos, mas também organizados. É um baita desafio, gente. Porque a Ohana, nós vamos lutar todos os dias para não ser uma instituição. Ah, pastor, se um dia a gente crescer... Deus vai deixar nós orgânicos. Deus vai dar a estratégia, a estrutura e a organização para a gente continuar orgânico. Ninguém vai se perder. Com a graça de Deus. Amém? Ninguém vai deixar de viver com a família para estar aqui todo dia se arrebentando dentro de uma igreja. Eu já vivi isso. E não é bom. Aí a gente começa a viver só para a obra e não se relaciona nem com o Deus da obra. Aí vai dar ruim. Agora, quando a gente vive ligado ao cabeça que é Cristo e tem oxigênio, nós vamos embora. Por isso que eu estou com mais de 33 anos de fé e estou igual um guri. Esse ano eu vou fazer 50 anos, mas eu pareço que estou com 15.
Essa semana passada eu estava voltando de Sofá do Matadeira ali na trilhazinha e tinha uma senhorinha não é a mãe de um amigo que a gente crescia no verão lá, o Guga. Aí ela já deve estar com uns 70 e pouquinho, tava assim, me viu, né? Nossa, tu ainda tá surfando. Tipo assim. Eu falei, claro, tia. Ó, eu sempre chamei ela de tia, não vou deixar de chamar de tia agora, né? Eu chamo senhora. Eu cresci com o filho dela na praia, Andressa, até a adolescência. Ela me viu o cabelinho branco com a prancha debaixo do braço, voltando. Pô, mas tu ainda quer dizer que tava tirando pra velho, né? Eu falei, claro, ué. Aí essa semana fazendo pilar com os guris lá da praia. Ah, pastor, para de sonhar, tu acha que tu vai tirar tubo de backside depois de velho, não tirou quando era novo? Eu falei, ué, agora que eu vou fazer 50, por que eu não posso evoluir? Não vai evoluir mais nada, pai, daqui agora é só para baixo, daqui agora é só ré. Eu falei, negativo, tu ainda vai me ver tirando tubo de web ré. Tá bom, vai dar ele agora, por que não? Ah, já dei com os 2 pés no peito do cara já. Falei, sai fora, não tô morto. Quero chegar com 90 surfando ainda. Nem que seja no pranchão. Mas vou. Por quê? Porque o nosso espírito sempre vai ser jovem. As dorzinhas a gente tira no Pilates. Por isso que o corpo precisa de ser exercitado, assim como a nossa fé e o nosso amor. Não é algo teórico, precisa ser praticado. E não existe ambiente melhor para praticar o amor do que dentro da comunidade. Amém? Amém. Os únicos sacrifícios que Deus aceita ainda, gente, não é matar animal, não é querer pagar preço para Jesus aceitar a gente. Eu vou encerrar dando para você os 3 sacrifícios que Deus ainda aceita nos dias de hoje, depois da cruz de Cristo. Anote aí, Hebreus 13, 15. E eu vou encerrar para a gente orar. Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de quem? Jesus, ele não é o cabeça da igreja? O corpo não é dele? Sim ou não? Então é por meio dele. Por meio de Jesus, nossa fé nele, pois ofereçamos para quem? A Deus. Quando? Algumas vezes. Não, né? Sempre é sim. Sacrifício de quê? De louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, primeiro sacrifício que Deus ainda aceita da gente, louvor. Pô, mas isso não é sacrifício, pastor, isso é bom demais. Mas tu tirar o teu eu, o teu ego, a tua soberba, a tua arrogância, botar ela para baixo e exaltar o nome de Jesus, o que ele fez por nós, para o homem é sacrifício, porque o homem quer glória, o homem quer ser exaltado, o homem quer ser glorificado. A tua carne quer massagem no ego dela, gente, quer tapinha nas costas. E quando tu vai para a cruz, morre para isso e começa a louvar e adorar somente e unicamente a Jesus, como o diabo levou Jesus lá em cima, só se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos que são meus. Jesus falou, sai daqui, Satanás, porque eu só vou adorar e cultuar a Deus. Então, primeiro sacrifício que Deus aceita até hoje é o de louvor. Em vez de reclamar, começa a agradecer. O diabo, começa a reclamar agora, começa a xingar. Não, botar o louvor aqui. O ambiente muda. O diabo foge e o céu desce. 16. Não negligencieis igualmente a prática do quê? Do bem.
e o quê? Mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quais são os outros dois? Fazer o bem, ser uma pessoa benigna. Fazer o bem não é só fazer boas ações. Deus é benigno, ou seja, por mais que a pessoa não mereça, Ele vai fazer o bem para ela. Não, pastor, isso aí, eu vou dar um pau. Não, não é mais olho por olho e dente por dente. A gente, com Jesus, combate o mal com o bem. Ah, mas é sacrifício. É, por isso que Deus aceita. Se tu fazer o que o cara merece, tu volta para a lei, tu sai da graça. Então tu tem que combater o mal dele com o bem de Deus. E o cara vai ficar perdido, nocauteado, porque você fez o bem e não o mal. Ele estava esperando que você retribuísse ele com o mal. Tu faz o bem, é como se ele tomasse um soco aqui assim e ele nocauteia. Não tem como ficar de pé ou armado para você. E o terceiro é a comunhão, mútua cooperação. Comunhão, koinonia, tá junto. Pastor, mas eu não curto isso. Quando eu era do mundo, eu já nem ia mais para as baladas, aquela povaréu toda, multidão, aquela golajatória, eu não quero. Eu gosto de ficar sozinho, sou bicho do mato. Por isso que é sacrifício. Tá na mesa, tá junto. Ah, tem retiro, ah, tem acampamento, ah, tem vigília, ah, tem sul. Eu quero estar junto. Não quero me isolar. Lembra desse exemplozinho do dedinho. Se eu cortar o dedo e botar ali, vai apodrecer. Vê se tem um videozinho dos bichinhos que a gente já passou aqui. Vê se tu acha aí. Fala sobre a união. É um desenhozinho, tem eu acho que é das gaivotas e dos caranguejinhos, do pinguim. Tá por aí. É 1 minutinho. Fala sobre exatamente essa unidade. Porque se você olhar a lei da selva, os predadores, thank you, eles vão atacar quem? O bando ou aqueles que estão de lado? Que estão sozinhos. Agora, enquanto estiver junto ali, a manada, o bando, o rebanho, ele vai ficar só. Esse mesmo. Paga a luz aí para nós. É tão simples, mas é o resumo, ó. Esse é o poder da comunidade, ó. Agora imagine se ficasse um pinguinzinho do ladinho lá sozinho. Esse é o poder da comunidade. Precisa explicar mais alguma coisa? Já está até desenhado, literalmente. Você entendeu o poder da comunidade? De quando nós andamos juntos, quando a gente ora junto. Por isso que Jesus falou, aquilo que vocês concordarem, ligarem na terra, Deus vai conceder no céu. Ele diz assim para os discípulos, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O maior poder e autoridade
na terra, gente, é da igreja de Jesus. Fique de pé, eu quero orar contigo. Que Deus nos ajude a manter aquilo que o Espírito promoveu no início da igreja. Uma comunidade orgânica, mas organizada. E é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai multiplicar. Muitos são os membros, mas o corpo é um só. É a igreja de Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração. E ore comigo em voz alta assim: Senhor Deus, obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por mim naquela cruz e ter me salvado e ter me trazido para o reino do Filho do seu amor. E nesse mês de março, eu tenho aprendido aqui na Ohana a respeito do poder da comunidade. E eu peço para que o Espírito de Deus me ajude a entender, para viver inserido, unido com o corpo de Cristo, com a comunidade, aonde Cristo reina. Ele é o Senhor e o cabeça desse coro. Nos ajuda, Senhor, a viver de forma original, genuína e autêntica a comunidade de Cristo aqui no sul da ilha. Não queremos fazer muros, mas queremos construir pontes. Que o Senhor nos ajude a entender o meu chamado, o meu dom, o meu papel, a minha função para exercer como membro do corpo de Cristo, a igreja local, em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando e multiplicando os membros de um só corpo, que é Jesus Cristo. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.